Olá, eu sou o Pedro Miguel Santos. Hoje escolhemos republicar uma entrevista lançada originalmente em junho de 2018, mas que poderia ter sido feita hoje. É verdade que a pasta da cultura, como ouvirão, já não está nas mãos do embaixador e poeta Luís de Castro Mendes. Hoje, quem ocupa o Palácio Nacional da Ajuda é a Graça Fonseca, a terceira pessoa a liderar o Ministério desde que em 2015 o Partido Socialista chegou ao poder. Nessa altura, há 6 anos, o PS fazia campanha eleitoral para tirar a governação à coligação PSD-CDS e reuniu numa cervejaria no Cais do Sodré, em Lisboa, para uma almoçarada, a fina flor das artes e do património, dos intelectuais e pensadores de esquerda. Disse-lhes António Costa: mais do que um Ministério da Cultura, precisamos de um governo de cultura, porque a cultura tem que estar presente em todas as dimensões da vida, em todas as dimensões da atividade do governo. Na proposta de orçamento do Estado para 2022, o Executivo Socialista propôs 644 milhões de euros para a cultura, onde se inclui a dotação da RTP. Excluindo a verba destinada à televisão e rádio públicas, sobram 390 milhões. É o terceiro Ministério com menos dinheiro atribuído, 0,25% da despesa prevista. Um valor muito abaixo do mítico mínimo aceitável reclamado todos os anos pelos agentes culturais, 1% do Orçamento de Estado. Com o chumbo do Orçamento de Estado para 2022 na Assembleia da República, estes valores mudarão. O setor cultural está entre os mais afetados pela crise pandémica. Foi dos primeiros a fechar e dos últimos a abrir. As condições precárias de artistas e técnicos sem poderem trabalhar nem garantir rendimento deixaram centenas de pessoas a precisar de apoio alimentar, algumas a passar fome, e a única tábua de salvação foi a organização entre pares, congregada em múltiplas iniciativas, como a criação da União Audiovisual. Os apoios extraordinários entregues pelo Governo em tempo de confinamento estiveram sempre sob crítica. A Ministra Graça Fonseca nunca deixou de ser contestada. Nem a aprovação, na semana passada, do Estatuto dos Profissionais da Cultura convenceu. As associações dos trabalhadores da cultura dizem-se indignadas e desiludidas com o conteúdo do Decreto-Lei. O Governo contrapõe com os 150 milhões de euros que tem reservados no Plano de Recuperação e Resiliência para a valorização, conservação e restauro do património cultural e histórico nacional e municipal. E foi precisamente sobre edifícios, museus, lugares, gentes, cultura e entretenimento que eu e o Bernardo Afonso entrevistámos Luís de Sousa Ferreira, designer, produtor e programador cultural. Licenciado em Design Industrial pela Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, do Politécnico de Leiria, Luís passou pelo Centro de Estudos de Novas Tendências Artísticas, pela Experimenta Design, foi ainda diretor artístico do Festival Bons Sons, na sua aldeia, em Sensoldos, Tomar, dirigiu o programa Caminhos do Médio Tejo, Aldear e também o 23 Milhas, o programa cultural da Câmara Municipal de Ilhavo. Fiquem com a entrevista. Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Bernardo Afonso. Eu sou o Pedro Miguel Santos. Hoje temos como convidado o Luís de Sousa Ferreira. Bem-vindo. Olá, amigo. Passados 25 anos sobre a sua abertura ao público, é com enorme satisfação que assinalo o inquestionável impacto positivo que o CCB teve, não só sobre a cidade de Lisboa, mas acima de tudo sobre a cultura dos portugueses. Isto são declarações do Cavaco Silva, à Agência Lusa e à TSF, a dia 17 de março de 2018, na altura sobre o aniversário da abertura do Centro Cultural do Belém, em Lisboa, que o próprio lançou quando era Primeiro-Ministro por ocasião da primeira presidência portuguesa das Comunidades Europeias. Porque quando se fala de cultura, se fala geralmente de edifícios? Isso tem sido uma luta que tenho tido há alguns anos para esta parte. E sobre a ideia também de centro, não é? E de poder. E a cultura associada ao poder e sendo uma ferramenta muitas vezes também de poder. E também ao mesmo tempo é uma ideia de muito aburguesada de se viver, não é? Aquela ideia em que a cultura é um extra e que é uma demonstração de posicionamento e de que com isto nós temos sempre uma ideia de que quando há as sociedades cultas, não é? Portanto, têm projetos, têm espaços onde ela acontece. Mas o que é isso de lá acontecer o quê? E o que é isso da cultura, não é? Portanto,
Eu, como designer, como bem disseram, trabalho muito a questão dos conceitos e tento dessecá-los ao máximo. E uma parte dos projetos, por exemplo, em Ilhavo, fui convidado para dirigir o Centro Cultural de Ilhavo e, passados uns meses, transformámos isso no projeto 23 milhas. Porque a ideia de centro é contraproducente, não é? Tanto na ideia de ligar as pessoas e a cultura como um bem essencial, tanto um lugar, um espaço ou algo meio... material sempre, portanto, que não é palpável e que faz o encontro das pessoas, não é? Tanto que promove encontros, e promover encontros é a coisa mais difícil, e isso eu acredito que seja só a cultura capaz de o fazer, porque ao encontro tem que haver a necessidade, tem que haver interesse, tem que haver algo que nos aproxima e que criamos ali um espaço, geralmente um espaço público para isso. E os centros têm um bocadinho uma ideia, sempre a ideia de poder, não é? A ideia de que um centro cultural é o que legitima e o que mostra o que é, e mostra o que é daquela forma e para aquele público. No fundo, são catedrais que pregam para os convertidos, e bem, portanto, eu não sou nada contra a existência de edifícios, e eles são muito importantes, mas como ferramentas e não como um fim em si mesmo. Em Portugal, como há poucas referências, como há poucos projetos culturais, como há pouca dinâmica cultural que seja quase uma evidência de como é que se pode trabalhar a cultura através do município, através do organismo de poder, conseguimos copiar e mimetizar casas, não o que é que lá deve lá ser colocado dentro. E depois, se podemos pensar um bocado a questão da diferença entre centro e periferia, não é? Tanto estas dinâmicas todas que eu trabalho, no fundo, da cultura para trabalhar os territórios, esses todos que vocês falaram e outros que já trabalhei e que hei de trabalhar. A cultura é uma ferramenta muito importante para a questão da criação das empatias e para aproximar as pessoas do seu próprio território, o sentimento de pertença e todas essas lógicas. Identidade, capacitação, há uma série de coisas que põem a cultura como um bem essencial das sociedades. Mas depois, quando nós dizemos o que é a cultura e quando a fechamos, é um bocado aquilo que aconteceu no Estado Novo, não é? Tanto quando nós dizemos é isto e ao contrário do que não é, não é? Tanto é isto e não isto, nós matamos e criamos a coisa de uma forma, transformamos a coisa numa forma muito... matamos, basicamente. Mas como é que tu responderias a essa pergunta? O que é a cultura? A cultura... Boa. Eu não consigo definir o que é a cultura, eu consigo... porque ela não tem... porque ela pode ser para mim, não é para ti, mas acho que no fundo há uma lógica daquilo que nos une ou nos cria uma identidade a nós e a nós naquela paisagem, naquele território. E o nós podem ser muitos nós. E o que define comunidades, no fundo, a definição da comunidade vem um bocado também da sua cultura. Qual é que são os códigos ou os princípios agregadores, de alguma forma, ou que nos afastam com outros. Mas a cultura... Eu vejo sempre nesta perspectiva mais antropológica da palavra e não como um punhado de espetáculos que um espaço pode oferecer ou não, ou que o município pode oferecer ou que um festival oferece. São as manifestações que nós usamos para nos comunicar, para comunicarmos também e que nos definem de alguma forma. E que têm sempre esta capacidade transformadora. Portanto, como é sempre uma dinâmica em transformação, nós não conseguimos definir de uma forma é isto e não aquilo. E pouco me interessa, no fundo, as definições. O que me interessa é que haja espaço para a diversidade, neste caso, portanto, porque a de vanguarda como a mais popular são todas elas importantes. Então, estamos a falar de um município, por exemplo, ele tem que ter essa visão de isto existe e criar, no fundo, espaços de desafio para que as pessoas se aproximem de outras coisas que não conhecem e também tenham um espaço de entretenimento e que consigam corroborar aquilo que gostam, como é óbvio. Mas nesta lógica as periferias têm uma grande vantagem dos centros porque não têm esta pressão do poder, portanto, há esse vazio. Então as pessoas são livres neste gingar da procura do que querem fazer, portanto, e é ser uma coisa muito natural. E o que aconteceu com os grandes centros culturais, ou com a dinâmica dos centros culturais, é que criámos tirámos essa naturalidade, no fundo tirámos a cultura às pessoas, retirámos esses processos, profissionalizámos e de repente as pessoas são espectadoras de si próprias de alguma forma, não é? Não sabem tocar, não sabem cantar, não se sentem sequer legitimados para o fazer. E isso é que me faz um bocadinho de confusão. E em Portugal há, e ainda bem que existe, uma excelência artística que nos põe nos roteiros internacionais. Existe depois manifestações muito
empobrecidas e sem grande sentido, fakes de reproduções de si próprias e sem qualquer tipo de capacidade transformadora, como estava a dizer ainda há bocado. E depois falta aqui um hiato que tem muito a ver com a formação de públicos e com as práticas, em que as pessoas deixaram de sentir necessidade de fazer parte daquilo. E então agora o que nos interessa, e o que me interessa no meu trabalho, é desmistificar esta ideia do usufruto e da prática cultural, e sei que as ferramentas neste momento, como elas estão, os centros culturais, não são as ferramentas ideais para isso. Mas não são, desculpa interromper, não são só os centros culturais, não é? A 18 de maio, que era no Dia Internacional dos Museus, o Primeiro-Ministro disse que investir nos museus tem de ser um pilar fundamental da política cultural. Continuas a ter um bocado a mesma lógica, não é? Há um edifício que é um museu, e um museu é um sítio muito respeitável e muito importante, e às vezes muito pouco ligado às comunidades ou às pessoas que estão à volta, não é? Portanto, não são só centros culturais. Não, eu digo centro cultural como estruturas culturais. Portanto, são os edifícios como estão feitos e para quem é que estão feitos, para quem é que comunicam, com quem é que ativam, de que forma é que ativam, que sociedade eles estão a refletir, não é? Que sociedade de hoje está ali espelhada, que dinâmicas, que atividades, é isso que, agora no período da crise, não sei quantos museus foram fechados. Viram alguma manifestação na rua sobre esses museus que fecharam? Nada. Então, se calhar ele tinha mesmo que fechar, não é? Portanto, se calhar o museu não estava ali a fazer nada, não é? E se calhar nem sequer é um museu, é uma coleção que está ali espelhada naquelas paredes. E o museu é muito mais do que isso, não é? Um centro cultural é muito mais do que isso, um teatro é muito mais do que isso, um projeto cultural é muito mais do que isso. Se as pessoas não vão para a rua regatear aquilo que lhe estão a vedar, é porque ele já estava vedado há muito, não é? Porque ele não era deles, as pessoas não sentiam essa propriedade. E o mais importante é quando alguma coisa fecha, Maria Matos fechou e as pessoas foram para a rua. Portanto, havia ali alguma coisa. Portanto, as pessoas sentiam-se envolvidas com aquele projeto, e aquele projeto estava a fazer algum sentido para, pelo menos, aquela comunidade ou para as várias comunidades que Maria Matos é um teatro municipal em Lisboa. Sim. Mas isso é muito importante, é perceber qual é que é a relação das pessoas com aqueles lugares e o que é que eles estão a fazer. E depois, se estamos a falar de uma lógica de aproximação dos lugares às pessoas e as pessoas aos lugares. Portanto, se as pessoas não estão a ir àquele sítio, então aquele sítio tem que ir às pessoas. Portanto, temos que fazer estas lógicas permeáveis, e que, claro que é preciso museus com temperatura X, com capacidade do acervo Y, que tenha são ferramentas importantíssimas para a preservação do património. Mas depois a sua ativação e o papel que ela tem naquela comunidade, seja ela o bairro, seja o país ou a nação, tem que ir muito para além das suas fronteiras, não é? Vou fazer mais uma citação. Não quero ser apocalíptico, mas o espetáculo tomou o lugar da cultura. O mundo converteu-se num grande palco, num enorme show. Metade da população mundial vive dando espetáculo à outra metade. E provavelmente vai acontecer um dia em que já não haverá público e todos serão atores e todos serão músicos. Isto é um texto publicado no jornal Zero Hora de Porto Alegre, 12 de abril de 97, e foi retirado do livro José Saramago nas suas palavras. Consegues explicar a diferença entre cultura e entretenimento? Ok. Assim, o entretenimento, a cultura o entretenimento também é cultura, não é? Como é óbvio. Faz parte de todas essas manifestações. Agora, o problema é quando o entretenimento substitui a cultura em si, não é? E isso é que é o grande problema, em que quando nós vemos a ideia de sempre na lógica do espectador, não é? Nós somos espectadores de tudo agora. Somos na escola, somos espectadores na televisão, somos espectadores até na morte, não é? Nós encomendamos a morte de quem nos é querido a uma pessoa que nem sequer o conhece, né? E de repente nem és tu que te aproprias de um familiar teu em que queres dar umas palavras, não, é alguém que não o conhece que vai falar sobre esse episódio que é tão marcante nas nossas vidas. Então se nesta caricatura nós já somos assim, então imagina no resto. Os processos positivos na escola faz com que nós tenhamos sempre esta dinâmica muito de receber o que o outro nos está a dizer e não experimentamos, não questionamos, não aprendemos a fazer fazendo, não é? Que é muito importante isso. E o entretenimento na televisão, tanto que é no fundo desligas o cérebro e tens umas imagens a mexer e assim vais sobrevivendo às tuas arguras, às tuas dores, ao teu trabalho pesado, às tuas maleitas, e de repente é uma semana, é esperas pelas férias, depois é pela reforma e estás sempre a adiar as coisas. E o entretenimento ajuda-te muito a isso, a adiar
a adiar a consciência de ti próprio de alguma forma. E a cultura é um bocadinho ao contrário, faz-te doer, não é? Portanto, tem um tal, mais uma vez, o processo transformador, e faz-te pensar sobre ti, sobre os teus, sobre o teu contexto, cria-te espírito crítico, não é? Portanto, tu consegues, através da arte em geral e da cultura, da arte em particular ou da cultura em geral, ter processos de relação com o outro, não é? Portanto, e isso só consegues ter uma relação com o outro quando tens uma relação também contigo. E isso é a grande diferença. O entretenimento ocupou um espaço que ele é importante, o ócio é importante, há um sábado que queres desligar e não tenho nada contra essas manifestações. O que me faz confusão é quando elas ocupam os outros lugares que te criam esse racional importantíssimo para de estar sempre a questionar e a propriamente até avaliar se é por ali que queres ir ou é por outro lado, porque o que eu sinto, e se calhar porque trabalhei sempre com muitos idosos desde novo, que há quase aquele olhar para trás e dizer, fogo, isto foi tão rápido, não é? Tanto, e essa urgência que eu tenho na minha vida e essa necessidade que eu tenho de fazer coisas e de as viver, vem muito desse princípio, quase como nas equipas, nós temos projetos enormes que nos esmagam, mas o nosso limite é, se fizermos tudo aquilo que nós conseguimos fazer, ou que estava ao nosso alcance, boa, pode correr mal na mesma, pode, e às vezes corre, mas pelo menos fizemos tudo aquilo que tínhamos ao nosso alcance, não é? E isso é muito mesmo assim. E é essa lógica de que eu acho que a cultura faz-nos pensar, traz-nos conceitos e tira-nos as formas, os rituais, tira-nos aqueles preceitos que tu tens ritualísticos, que rapidamente é fácil, não é? Vais adquirir a forma e não pensas sobre aquilo. Fazes porque é assim, não é? Porque é uma efeméride, porque é a tradição. Quando tu respondes, é porque é tradição, ali alguma coisa está a correr mal, não é? Porque, no fundo, a cultura é isso, é como a língua, é viva, vai-se transformando, vai-se aculturando, vais-te apropriando, vais criando léxico, vais criando sotaque, não é? E aquilo tem que ser uma extensão de ti próprio, de alguma forma. E a minha cultura é aquela que eu sinto que é uma extensão de mim, não é? Mas não foi sempre, eu não sei se sempre é a palavra, mas essa ideia de cultura, entretenimento e de nos desligarmos... Isso não aconteceu de alguma forma sempre, no sentido em que antes havia uma pequena elite que tinha acesso a um determinado conjunto de bens culturais, mas continuava a haver formas de entretenimento popular que eram desprezados e que as pessoas não tinham acesso a esses bens culturais mais de elite. E depois a coisa massificou-se, não é? Portanto, quando é que começou esse momento de... as pessoas se desligarem, não quererem pensar e questionarem-se, substituindo a cultura pelo entretenimento? Eu não vejo a coisa dessa forma como estás a ver, estratificada a nível de classes sociais. Eu acho que houve sempre cultura nas classes mais favorecidas ou nas mais pobres, diferentes, mas desde que haja ego e que tu não estejas a mimetizar, ok, se a elite faz aquilo e eu faço uma coisinha parecida, portanto aí já é um processo errado. Mas sempre tiveste, o problema é que, por exemplo, em Portugal, no Estado Novo, retiraste essa cultura de alguma forma da própria população, que ela servia para os encontros, para as efemérides, para os trabalhos, para tudo isso, ela existia. Portanto, no fundo, tu eras um cidadão do teu tempo, não é? E vais construindo e pintas e cantas a tua música, cantas a tua vida de alguma forma, não é? E isso existe. Agora, o que eu acho é que o que aconteceu foi este domínio, não é? E também a profissionalização, que é importante da cultura, das artes primeiro e agora dos eventos. Antigamente as pessoas faziam os eventos nas suas terras à vontade, agora tens uma série de regras e de procedimentos que tens que ser profissional para conseguir cumprir com aquilo. Portanto, e eu não é que eu esteja contra isto tudo, porque por várias razões isto tem que existir, mas tem que ser, então, se de repente tem que ser um profissional a ativar aquilo, esse profissional tem que ir ter com as pessoas. Temos que criar aqui pontes para que eu não seja, de repente, eu quero fazer uma festa da Real na minha terra e tenho que ir tirar um curso superior. Sim, exato. Não, portanto, e isso é que não, porque de repente as pessoas têm medo de criar dinâmicas, não é? Então começamos a criar uma lógica amorfa de vivências. Eu tenho até no meu Facebook, acho que é no Facebook, tenho que eu, quando tive 15 anos, tive uma ideia e disseram faz, não é? Graças à Associação Cultural de 100 Soldos, de onde eu nasci. E isso é transformador, isso é muito importante, que eu, aos 15 anos consegui perceber o gozo que é de fazer alguma coisa, não é? De concretizar alguma coisa, e ao mesmo tempo percebi as dificuldades que é fazer alguma coisa e as concessões e as cedências, o diálogo que tens de criar para fazer alguma coisa. E acho que as pessoas que fazem são muito menos críticas ou pelo menos muito menos
displicentes na forma como fazem as suas críticas, porque percebem que nem sempre as coisas é como tu queres que elas aconteçam. Portanto, mas ao mesmo tempo também têm depois um ego e um conforto e um sentido criado pelo que estão a fazer. E o que eu sinto não estou a criar uma qualidade daquilo que se faz, eu falo muito mais da pertinência do que se está a fazer e do sentido que isso tem, que projeto é que isso dá, e não é fazer por fazer, portanto, a lógica dos macaquinhos, não é? Desse tipo de coisas. Falando em bonecos, a Eurovisão é cultura? É. E queres que eu me alongue sobre isso? Não, acho que há ali várias manifestações culturais, não é? Portanto, ao mesmo tempo. Agora, claro que é rodeado de muito fogo de artifício e de muitos jogos de poder, porque a Eurovisão, acima de tudo, é poder, não é? Poder é o segundo programa televisivo do mundo, agrega dezenas largas de nações e tem muito poder, não é? Então aí depois há, de repente, aqui vários outros jogos que se tornam este projeto muito apetecível, não é? E de repente o que não é muito interessante é quando as pessoas mimetizam aquilo que são representações delas próprias, não é? Quando tu fazes aquilo, isto acho que talvez a grande diferença entre talvez a cultura e o entretenimento é eu fazer isto porque acho que é isto que tu queres ver, ou eu fazer isto porque isto faz-me sentido, não é? Isto é aquilo que eu não consigo fazer de outra forma. Que eu tenho para apresentar. Não é? Isto é aquilo que eu quero dizer ao mundo. E a grande diferença, para mim, é esta. É uma coisa eu estar a fazer um jogo tático de o que é que tu queres ouvir, porque se tu quiseres ouvir isto eu vou conseguir vender e tu vais estar a ver e alguém vai ter que conseguir vender publicidade para tu veres não sei o quê. Portanto, há aqui um jogo de interesses. Outra coisa é, isto é o que eu tenho para dizer ao mundo. E isto sou eu, de alguma forma. Isto é uma extensão de mim, isto faz-me sentido e queria que também tivesse sentido a ti. Há essa propriedade daquilo que estou a dizer. E depois podes querer ou não querer, mas isso é outra coisa e isso não espelha o meu sucesso, não é? Portanto, o meu sucesso é eu conseguir concretizar coisas que realmente me fazem sentido. E depois tenho que dialogar contigo, tenho que existir, tenho que vender, tenho que comer, não é? Mas isso é outra dimensão e que essas vezes esse modelo desses pacotes de contexto, muitas vezes nem sequer tens que mudar o conteúdo artístico. Tens é que criar um pacote diferente, mais apetecível, e tens que criar as tais mediações para criar este encontro entre os públicos e os artistas. A 2 de maio deste ano, o nosso Ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, visitava os recintos da Eurovisão e disse à agência Lusa: é um evento economicamente muito produtivo, na medida que atrai turistas, atrai pessoas a Portugal. A imagem de Portugal no mundo fica reforçada e a marca de Portugal fica valorizada. Disse ainda: a cultura é fundamental para a marca turística. Sabemos valorizar eventos como estes, para valorizar a marca Portugal e para mostrar a nossa cultura. Porquê é que tantos responsáveis políticos associam cultura a produto turístico? Porque a cultura tem um ponto muito importante, que trabalha a atratividade dos territórios, não é? Tu consegues ter, por exemplo, o interior tem uma dificuldade enorme de atrair médicos, por exemplo, não é? E recebem o mesmo, até podem receber mais, e até podem receber o dobro e não vão ter lá na mesma os médicos. E porque tu queres estar no sítio onde as coisas acontecem. Tu não queres sentir que, um bocado aquelas vezes como acontecia com os imigrantes em Portugal antigamente, que iam estar em apneia durante o ano inteiro para viverem durante 15 dias quase, não é? E ninguém quer isso já, ainda bem. Vais emigrar, força, não há problema nenhum, mas vive essa experiência, né? Estar no lugar, naquele contexto. E o que acontece muitas vezes é o interior, ou os vários lugares do interior, por viverem essa interioridade e por comunicarem também essa interioridade, as pessoas sentem que vão para lá, mas que estão fora de tudo. E de repente, se tu tiveres as cidades do interior com dinâmica cultural que atraem, que pensam, que se transformam e que as pessoas são... estás num sítio onde as coisas acontecem, não é? As pessoas querem ir, ou querem ir visitar, ou querem ir viver. E no fundo a cultura é muito usada para isso, e a maior parte dos municípios hoje em dia querem trabalhar a cultura. Sem dúvida que o primeiro ponto é a fixação de gentes, os mais jovens, e a atração de outros, seja de uma forma permanente ou mais pontual na questão do turismo. Porque
querem-se ativar os lugares, as pessoas, e a cultura é sem dúvida isto de falar a cultura como um instrumento é sempre, estamos a falar de ideias assim um bocadinho perigosas, não é? Portanto, estamos a falar de uma coisa que não consegui definir e em vários lugares, mas partindo do pressuposto que até sabemos já que estamos a dizer, a cultura é trabalhada dessa forma, para fixar e para atrair pessoas, porque as pessoas querem estar onde as coisas acontecem. Por isso é que as pessoas vão todas para as grandes capitais, nos concentramos, mesmo que a minha experiência seja de subúrbio e que eu passe 4 horas do meu dia em deslocações de carro, mesmo que eu não saia de casa porque tenha medo de assaltos, mesmo que eu não viva a cidade, eu quero estar aqui porque aqui é que está o futuro, não é? E quando não desconstruímos esta ideia de passado, que é o interior ou a aldeia, e a cidade do futuro, que é para mim completamente errado, não é? Somos todos lugares contemporâneos, a coisa não se transforma. E muitas vezes o problema é que os municípios ou as regiões vivem armazenadas ou aprisionadas em chavões de si próprias, não é? E que nós falamos muito mal do Estado Novo, mas ainda não conseguimos dizer nada de novo sobre nós, não é? Ainda usamos as referências, o que eles nos disseram que Portugal era, é o que nós dizemos ainda hoje, não é? Foi tão poderosa essa comunicação. Mas em eventos deste género, como da Eurovisão, em que temos as palavras do ministro que diz que a imagem de Portugal fica reforçada e sai valorizada, e segundo o que tu estavas a dizer há bocado, que a cultura, e até há uma entrevista que tu dás ao jornal IA de 1 de março de 2018 em que dizes aproximadamente o que nos tinhas dito aqui, que é: não há cultura quando há conforto, ela tem de nos fazer doer, tem de nos fazer questionar. Como é que tu transformas algo que deveria servir exatamente para nos questionar e portanto nem sempre é agradável, nem sempre nos poderá ser dar uma boa imagem do que é Portugal, por exemplo, como é que tu transformas isso ao mesmo tempo, ou usas isso como um produto turístico para atrair, ou seja, para atrair as coisas que terão que ser atrativas, não é? Mas não parece haver aqui um contrassenso, não é? Porque se quem tem que causar desconforto, a Eurovisão não vem um bocado reforçar as ideias vigentes, a cultura vigente? Eu não me sinto muito confortável em fazer uma análise da Eurovisão, até porque eu não sou o grande conhecedor do projeto e, quer dizer, sei mais este ano por razões óbvias, mas não sou um entendido, e tenho vários amigos que são e que me vão ostracizar depois destes meus comentários sobre uma coisa que eu não domino. Mas a questão é, dentro da cultura, quando estamos a falar, o entretenimento também é cultura, e foi nesse contexto que eu disse que também era cultura, segundo a forma como vocês fizeram a pergunta. Mas está nessa lógica, sem dúvida, de criar um grande espetáculo. Acima de tudo, a Eurovisão é um programa de televisão, não é? E a televisão é aquilo que eu disse há bocado, para mim. Portanto, não tem esse objetivo de fazer doer, nem pensar, até que, por exemplo, se nos lembrarmos do Salvador Sobral, quando levou uma t-shirt ou uma camisola sobre refugiados, ele foi obrigado, de alguma forma, não sei por quem, a retirar. Portanto, para haver o tal encontro entre os não sei quantos países que fazem parte tem que se limpar, não é? Há ali muita diplomacia, não é? E como vimos também a reação das pessoas ao facto de Israel ter ganho, não é? E de ter comunicado que o próximo lugar seria Jerusalém. Portanto, tudo isso tem implicações muito fortes e que nós, salvo seja, que a Eurovisão não quer isso. Supostamente não é política, não é? Não pode, mas no fundo a cultura é política sempre, não há como. Não é? Ela se tem esta capacidade de mobilizar e de pensar, isto é política, não é? Portanto, a ação do homem no mundo, através a cultura é a base de tudo, portanto não há como não ser. Portanto, está num reduto muito perigoso, não é? Portanto, difícil, porque para criar esta harmonia entre as dezenas de países que ali estão presentes, tem que se limpar, tem que se depurar. Portanto, não entra nesse território que estás a falar de fazer doer. Apesar de fazer doer muitas vezes, mas intencionalmente não pode ter. Não pode ter para cumprir com os pressupostos de programa televisivo, não é? Segundo dados do Instituto Português de Administração e Marketing, em 2016, realizaram-se em Portugal 245 festivais de música, o que representa um crescimento de 18% face ao ano anterior, em 2015. O mesmo relatório dizia ainda que o impacto desses eventos na economia portuguesa nesse ano tinha sido superior a 100 milhões de euros, houve mais de 2 milhões de espectadores, 60 mil estrangeiros, segundo o Presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo. Tu és diretor de um festival de verão. Tu dirias que diriges um produto cultural ou turístico? Cultural. Mas o festival é uma palavra que
quer dizer tanta coisa como dizer evento neste momento, não é? Portanto, nós chamamos a festival muita coisa. E há festivais, e mesmo dentro dos festivais, há festivais de entretenimento, há festivais de comunicação, há festivais de culturais. Para mim, o Alive é um festival de entretenimento e posiciona-se nesse lugar. O Rock in Rio é um festival de comunicação, de marcas, não é? E posiciona-se bem nesse lugar. E o Bons Sons é um festival cultural. Portanto, e nenhum é melhor que o outro, não é? Desde que eles cumpram com os seus objetivos. E estes 3 festivais têm objetivos muito, muito diferentes, não é? Explica-nos o que é o Bons Sons. E são 3 festivais de sucesso. O Bons Sons tem como 2 princípios muito importantes. Portanto, tem 12 anos e é uma iniciativa, portanto, isso é a parte mais rara, é a iniciativa da própria comunidade. Portanto, não há uma instituição, não há uma marca, não há um município que teve a iniciativa. Foi a própria comunidade que achou que teria que fazer este festival na reflexão sobre também as suas práticas de sempre, as festas da Arraial de Sensoldos, em que a geração mais nova não se identificava com a programação e com o discurso de si própria, não é? Portanto, éramos muito jovens, 22 anos na altura, e gostávamos muito da dinâmica comunitária das festas da Arraial, de usarmos o centro da aldeia como uma dinâmica para os acontecimentos, da forma como todos colaboravam e tinham um papel ativo nesse evento, mas depois, quando começava a música, nós fugíamos um bocadinho para o lado para ir beber mais um copo e continuámos neste encontro que ao mesmo tempo este efeméride marcava, não é? Sabíamos que naquele fim de semana todos, os que viviam lá e os que não viviam, se encontravam ali. Então, pensámos sobre isso, guardámos aquilo que realmente achámos que era importante, esta dinâmica comunitária, o viver à aldeia, que foi sempre o mote desde o início do festival, e trouxemos outras músicas ecléticas, bastante ecléticas sempre, com um espectro muito largo, porque é uma festa popular, portanto tem que ser aglutinadora de alguma forma, dos vários interesses, e trouxemos um discurso que era o nosso discurso sobre a própria aldeia, portanto, sobre o que eu falei há bocado, que a aldeia não era o passado, era tão futuro como a cidade, e como é que se podia trabalhar a dinâmica contemporânea na aldeia. Portanto, como é que podíamos ser uma aldeia de hoje e sermos jovens de hoje. E esta ideia de que muitas vezes as aldeias se mascaram sobre uma ideia de passado, e por exemplo, é um passado sempre muito reduzido, muito há pouco tempo, há 50 anos atrás, quase como não falamos de 1000 anos de história, mas depois só conseguimos ir até o que os nossos avós se lembravam. Então pronto, era um projeto vivo que vivesse isso. Portanto, a aldeia marca essa diferença, portanto, tem estes 2 dogmas, um dogma que é viver à aldeia, e o outro decidimos que havia um hiato enorme sobre a produção cultural e neste caso musical nacional, que havia muitos projetos que nós conhecíamos e que poderiam ser facilmente criam bastante empatia com o público, mesmo que eu não conhecesse o histórico e não fosse fã daquele projeto, eu ia-me conseguir ligar de alguma forma com ele, pelas referências que traziam, até pela atitude dos próprios músicos, e então assim começámos. Agora o festival recebe entre 30 mil a 40 mil pessoas, consoante a edição, tem 8 palcos, fecha e cerca a aldeia, e há esta experiência imersiva da aldeia, do viver, não do brincar e o mimetizar o que é uma aldeia. Não é um festival etnográfico, não é uma representação de tipo festa medieval, portanto, é o viver a aldeia hoje, com as pessoas de hoje. Às vezes quando chegam lá e perguntam, gostava de falar com um aldeão, estás a falar com um agora. Eu por acaso ia-te perguntar isso. Essa ideia sempre de que o aldeão representa um X, não é? Que tu és peça de uma caricatura. Uma caricatura de ti próprio, não é? E isso sim, dá-se entrar na lógica do entretenimento quase, porque é usar o espectável, não é? Mas não há esse risco, quando tu dizes às pessoas, e há um público muito citadino que vai ao Bons Sons, não é? Vem viver a aldeia, não há o risco de tu dizeres, vem cá conviver neste festival de verão com as pessoas da cidade, venham cá conviver com os aldeões, venham cá ver tipo zoo, venham cá ver quem é que vive numa aldeia. Há imensos riscos neste festival, não é? Como havia o início de repente, o que era música portuguesa, o que era um suporte pela Praia de Sensoldos, o que era Sensoldos, o que eram jovens, o que eram jovens voluntários, o que é comunidade. Portanto, nós trabalhámos tudo aquilo que é menos sexy do mundo para montar um evento. E ele agora tem bastante sucesso e é o 12º maior festival do país e tem todos aqueles, a presença nos mídias, toda aquela coisa que um suposto festival de sucesso terá. Mas ele é um festival de riscos, não só porque primeiro que é um festival em que é quase autofinanciado, onde 75% do seu orçamento vem das receitas próprias, não por escolha, mas por consequência do não apoio inicial do próprio projeto.
é um festival de risco porque trabalha uma coisa que é a cultura nacional e de repente és ou não és um evento nacionalista e como é, que medida de seleção e de programação é esta, que é o que está cá dentro e não o que vem de fora, então porque é que não faz essa relação com outros projetos, mas são projetos aculturados que têm imensas relações com o mundo e que se apropriam de várias culturas, portanto não há aqui um desenho nacionalista, como é óbvio, é apenas uma plataforma necessária, então na altura era urgente, para o que era feito cá e que não existia, e festivais com programação internacional já existiam muitos, ou pela lógica anglo-saxónica, ou pela lógica da música do mundo, havia imensas oportunidades e não havia nada para trabalhar a cultura nacional. Depois, sempre trabalhámos muito bem o nosso discurso, modéstia à parte, claro, e que não fosse tu diretor. e queríamos muito que as pessoas percebessem sempre que, e mesmo no início tínhamos frases bem a explicar que isto não era um cenário, não é? Que não eram só fachadas de casas com umas estacas lá atrás e que de repente aquilo era tipo aquilo que acontece agora nos festivais, que aquelas ruas a simular tem uma street qualquer coisa. Uma street qualquer coisa, não, aquilo é mesmo uma aldeia com ritos, com pessoas, com necessidades, com vivências que tens de aproximar. Portanto, tanto o nosso discurso como a forma como íamos comunicando, a presença da comunidade nas redes serve muito também para isso, nas redes sociais, e temos tido a sorte, e não é sorte, acho que é mesmo um resultado de um trabalho sério, de que o público que vai ao Bons Sons procura aquela proposta. E depois, quando tu entras lá, percebes realmente que não, e percebes que a forma como ele está desenhado, como ele integra a própria comunidade, ou no fundo, ao ser a comunidade, tu percebes logo que há ali um ritmo diferente e há quase uma alquimia no Bons Sons em que uma aldeia pequena transforma-se, parece que tem mais espaço quando tem aquela gente toda e tem mais tempo. E então as pessoas já vão com a questão, isto é o papel do discurso, não é? O discurso ajuda muito, primeiro o manifesto, não é? Não há eventos sem manifesto. E ali há um manifesto muito claro. E esse manifesto convertido num conceito e depois num discurso que cria o tal encontro. Não só os músicos vão com essa expectativa, o público também e a comunidade também. Então, de repente, esta tríade de generosidade provoca este encontro no Bons Sons, em que não é um concerto da Selma Almousse, por exemplo, este ano, mas é o concerto dela no Bons Sons. E o público percebe isso, os músicos também e a comunidade também. Então, mesmo que tu venhas com uma ideia assim meio blasé do que é a aldeia, quando chegas lá percebes e levas às vezes assim um choque de que, afinal isto afinal existe. Também há internet. Né? Sim. Também serve para isso. Tu consegues-nos explicar o que é o projeto Aldeia Cultura? O projeto Aldeia Cultura é uma consequência, e geralmente quando os projetos são muito sérios e trabalham a capacitação, que é o grande objetivo do Bons Sons, é capacitar a sua comunidade, no entanto, as pessoas crescerem com o evento e o evento crescer com as pessoas, e de repente tem jovens que quase que já não se lembram de Sem Solos sem o Bons Sons. A ideia é que as pessoas cresçam e se desafiem, e que desafiem os seus medos, e que sejam também expostos à diferença, e isso é realmente importante e tem acontecido. Quando isso acontece, as pessoas ficam com ferramentas, não é? Ficam com know-how também, e com isso de repente perdes o controle, não é? Então, tu não és o dono do projeto, és o diretor do projeto, mas aquilo vai tendo, as pessoas vão se apropriando e vão se sentindo legitimamente co-autoras daquele projeto e vão decidindo coisas e vão, se eu me lembrar que no primeiro ano do Bons Sons eu acho que defini o tamanho da fatia da quiche que se vendia lá, eu hoje não faço a mínima como é que funciona, quer dizer, sei como é que funciona, mas não interfiro no funcionamento de todos os restaurantes e todos os serviços que nós temos lá. Porque as pessoas têm essa propriedade, porque têm esse conhecimento. O que acontece à Aldeia Cultura foi uma consciência quando nós percebemos que estamos a investir imenso num festival que trabalhava muito bem a capacitação, a identidade, o sentimento de pertença, que era muito importante para a valorização do ego daquela comunidade, e esse ego foi uma coisa que sempre eu senti, ter o ego de ser Sem Solos, nunca me senti inferior por ser da aldeia, antes pelo contrário. Queríamos que isso se mantesse no ritmo da comunidade, só que depois percebemos que isso existia, mas havia ali uma cena qualquer artificial, que é, de repente a escola estava a perder crianças. Nós sentíamos a mesma vivência e a efervescência da aldeia, mas esquecíamos que aquela pessoa que estava lá no fim de semana, durante a semana estava a viver em Lisboa ou noutra cidade mais próxima. Então com isso estávamos a descapitalizar os recursos vivos e contínuos da aldeia.
Então, de repente já estávamos só com 20 crianças na escola e que com isto transformaram aquilo só numa turma dos 4 anos e percebemos que isto não ia correr bem, porque 7 crianças iam sair porque os pais queriam outro tipo de ensino para os seus filhos e de repente rapidamente podíamos perder a escola. Então, antes dela realmente morrer, fizemos uma reflexão sobre o que era... porque não acreditamos que haja aldeias sem escola e acreditamos que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, não é? São algumas frases, e nós usamos muito estas frases como somos uma aldeia que acredita e por acreditar faz, que são frases que não só nos definem como nos mobilizam, não é? Que nos dão este 200% essencial para mobilizar e criar estes projetos pesadíssimos. Então surge com isto várias conferências, pensamento, e percebemos que a escola não se tinha que transformar como edifício, mas sim o que acontece dentro da escola. Então, através de várias pesquisas e pensamentos, utilizamos de alguma forma o modelo da escola moderna e fizemos o Sensologia Escola com o agrupamento, com a Câmara, e temos ali uma escola da aldeia que trabalha os saberes e sabores, mobiliza, é um player da própria comunidade e tem um ensino muito baseado no projeto. Portanto, a necessidade que provoca o conhecimento, que é muito o modelo de Sensolos em tudo que a associação faz. Surge aqui mais um queijinho, ou seja, de repente a Aldeia Cultura é isto, é o ensino, é o envelhecimento com o lar aldeia, é o desporto com os trilhos e com a dinâmica da natureza, é o urbanismo em que temos um projeto de transformação, que já também há alguns anos, do próprio recinto, em que transforma as ruas em corredores e os centros em grandes auditórios de alguma forma. Vai ser agora este ano que vai ser transformado o centro urbano de Sensoldos. É o turismo também. Mas isso faz-se como, Luís? É o dinheiro do Bons Sons que ajuda a fazer isso? É acima de tudo o Bons Sons. É para isso que serve o Bons Sons? O Bons Sons também serve para isso. O Bons Sons é um fim em si mesmo. Portanto, ele serve para si também. E depois consegue, como tem de repente tens vários artistas, tens pessoas de vídeo, tens produtores, tens técnicos, tens comunicadores, tens ali uma série louca de recursos humanos capacitados em que, para além do Bons Sons, podem fazer outras coisas. E que é essencial para o Bons Sons existir, que hajam isto é cultura, que hajam as várias camadas do pensamento de uma comunidade e a sua qualidade de vida. Como é que tu cresces, como é que tu envelheces, não é? Como é que tu ganhas dinheiro, como é que tu te entretens também, como é que tu vives, como é que tu és ativado constantemente na tua vida. Isto é, no fundo, um pensamento sistémico, com os tais 6 queijinhos, que vivem do Bons Sons, mas corroboram e fazem com que o Bons Sons continue a existir, não é? E continue a ser esta lança de futuro na própria comunidade. Isto é claro que isto é muito mais complexo, não é? Podia estar aqui a tarde inteira a falar e não seria uma hora de entrevista, certamente, mas é no fundo, isto é que é o papel para mim da cultura. Quando tu trabalhas com as pessoas e lhes dás realmente as ferramentas certas e que elas se apropriam dos projetos, eles vão continuando. E há outros líderes nestes projetos em que cada área tem um projeto importante e de repente é muito bom eu cada vez mais só ser o diretor artístico do Bons Sons, não é? Que é sinal que há outros líderes, há outras pessoas que estão-se a formar com isto tudo. Um dos eixos da nossa política é a descentralização e o interior, isto é, o apoio aos territórios de baixa densidade, de maneira que recuperem a capacidade económica, população ativa e ganhem massa crítica. Dentro dessa aposta, a aposta cultural é essencial. Disse-nos o Ministro da Cultura, a 10 de abril passado, em Castelo Branco, numa cerimónia. Tu programas a Rede Cultural Caminhos, não é? Que envolve 13 municípios da região do Médio Tejo, além de seres o diretor do 23 Milhas, que é um programa cultural do município de Ilhavo. Como é que as palavras do Ministro e a política pública de financiamento à cultura se materializam fora dos grandes centros urbanos? Como é que isto que ele disse se materializa no teu trabalho, quando tu precisas de dinheiro para fazer as coisas? Não se materializa de todo. Não te vou dizer que a culpa é do governo sequer. Eu acho que é uma ausência total de práticas e de pensamento disto. Quando eu digo que a cultura é a base de tudo, e só vemos a cultura como a cereja no topo do bolo e não como o bolo, não é? Como a massa que nos agrega. E a culpa é também dos políticos, mas como consequência das práticas em geral, porque está tudo errado, quase, não é? Portanto, é óbvio que o pouco dinheiro que existe
é para apoiar a vanguarda, não é? Tanto a arte pela arte, quase, o que está a desbravar coisas que no futuro, não é? Tanto uma lança, porque não há dinheiro depois para chegar a outros projetos que também podem ser turísticos, também podem ser educação, também podem ser não sei o quê, então de repente não há apoio para isso, não é? Os municípios, tu não tens estruturas do governo disseminadas pelo país, não é? Tu tens os teatros nacionais ou os espaços, os museus. Não, posso estar errado, mas não sei se há mais do que fora de Lisboa e Porto, não é? Talvez tenhas um museu ou outro espalhado. Coimbra, mas museus, mas o resto das dinâmicas da cultura, tipo como tens aqui o Dona Maria ou como tens o São João, tu não tens estruturas que sejam players. Portanto, tu delegaste nas câmaras toda a ação cultural que existe na parte da programação, na parte da formação de públicos, na parte da mediação. Na parte artística, financias diretamente algumas estruturas e poucas, não é? Até porque não existem muitas delas fora dos grandes centros, por isto mesmo, porque pela uma questão de necessidade que se vão agrupando nos grandes centros. E houve um grande êxito rural nas últimas décadas. Então na última década foi drástica, em que de repente não tens sequer elites culturais, digamos assim, com todo o perigo desta expressão, pelo país. E então materializa-se como? Não é? As câmaras não são financiadas diretamente para projetos nem para programas culturais. Há ainda agora uma definição de projeto de parcerias. Estamos à espera que abra para perceber como é que pode haver, que não é a substituição, mas antigamente havia os tripartidos, que era uma relação entre câmaras, artistas ou associações independentes e o poder central. Neste momento há uma ausência, vão sair, entretanto, segundo sei, esses projetos, mas não há esse pensamento integrado da cultura, não existe, mas também nunca houve. Portanto, não é um problema deste governo. Estamos a falar de Estado, não tanto de governo, Estado, mas de Estado. Sim, pronto, de Estado. É como os projetos culturais dos municípios, não é? Diz-me, não diz-me, é só a retórica, projetos em Portugal, fora as grandes cidades, e mesmo as grandes cidades, qual é que é o projeto cultural de Lisboa? Não é? Onde é que está este rumo de imaterialidade, não é? Para onde é que vamos, não é? Ou quais são os caminhos? Onde é que eu me posso enquadrar? Como é que eu me consigo ativar nestes territórios a nível da cultura? Que planos pedagógicos é que existem em relação com as escolas, com a sociedade, com as associações, com os artistas, que criem fixação e uma reflexão da identidade, dos lugares, que usem aqueles territórios como massa? Não existe. E depois também o país devolve com a mesma indiferença, não é? Que é, como é que a senhora não sei de onde, da aldeia não sei de quê, vai reagir quando algum artista lhe diz na televisão que eu tenho que pagar a minha renda, não é? Porque de repente já estamos todos a trabalhar num vazio como não há a necessidade, não é? Porque se eu vivi 20 anos da minha vida sem ver um espetáculo, sem fazer parte de uma... E vivi. E estou cá, não é? É quase aquela frase, agora estou-me a perder aqui o autor, mas que é a cultura nunca tirou a fome a ninguém, não é? O que interessa é tirar da cultura a força mobilizadora que a fome tem, não é? E isso é o que interessa, essa noção de quase de realidade pragmática de isto é o meu briefing, não é? Este território, estas pessoas, o que é que nós vamos conseguir fazer em conjunto e não vamos ter como aquela música do o meu país não deixou, a minha família não deixou, não sei quem não deixou. É quase a cultura poderá ter essa capacidade de dar as ferramentas de transformação daquilo que tu queres realmente para ti e que eu posso decidir que eu quero fazer uma coisa e que a coisa que eu quero fazer não é apoiada, não tem que ser tudo apoiado. Tu dizias numa entrevista a um portal online, ao Coffee Paste, dedicado às artes de espetáculo, há alguns dias, uma pergunta sobre as diferenças entre territórios nas artes, os grandes centros urbanos e o interior. Há uma parte em que tu dizes: o mapa das artes em Portugal está a transformar-se, não pelo investimento, mas pela liberdade. Talvez o único fator positivo da ausência de expectativas. É disto que tu falas. É isso que tu queres dizer quando dizes que não há nada, que não há... Sim, é um bocado que eu falei na bocado das margens, não é? Que é o facto de quando geralmente as vanguardas, as novas lógicas culturais vêm sempre das periferias muitas vezes, não é? Porque vão-se criando e claro que, sei lá, os movimentos de Lisboa mulata, dos hip-hops e toda esta expressão deste Atlântico Sul, do Kuduro, da Kizomba, que se reflete aqui, nunca iam acontecer no CCB, mas agora estão lá.
Não é? Portanto, o engraçado é isso, é que o CCB nunca teria essa iniciativa, mas agora acolhe. É quase como a televisão, não faz reportagens sobre aquilo que vai existir, que está em processo. Quando está legitimado, o Bons Sons foi apoiado pela televisão, a partir do momento em que ele já era legitimado pelo público. Não é? E é sempre sempre uma reação aos acontecimentos. E portanto é um bocado isso, enquanto a elite acha que só Lisboa é que é o espaço, estão muito focados nisto e as coisas vão acontecendo. E depois, um dia, quando acordarem, vão perceber que elas já existem. Há geralmente um exemplo que eu uso muito, que até pode ser falso, mas que a Ovibeja quis nunca teve apoio local. E quando o apoio local quis já apoiar a Ovibeja, que era o maior certame da agrícola, eles já disseram que não queriam. Agora já não precisamos. E o que acontece é que acho que há muitos projetos que estão a surgir neste momento pela vontade e pela necessidade daquelas comunidades ou daqueles municípios ou daquelas organizações e que vivem e que vão experimentando de uma forma livre porque não há expectativas. Então a expectativa às vezes também te castra um bocado e crias aqui procedimentos segundo o que é suposto. E no fundo esta criação artística e estes modelos do novo às vezes têm que se reinventar, não é? De alguma forma. Eu gostava de trazer aqui um dado para a mesa que, segundo as conclusões do estudo, mapear os recursos, levantamento de legislação, caracterização dos atores e comparação internacional, elaborado por José Luís Garcia, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Portugal registra baixos níveis de financiamento público em comparação com outros países europeus e diz ainda que na repartição entre os níveis central e local a parte maioritária acaba este último, portanto ao local, sendo que Portugal é um dos países em que o seu peso é mais relevante. E a pergunta que eu te fazia é, com as autarquias a serem os grandes promotores, os grandes financiadores culturais, como é que se garante uma política cultural coerente em todo o país? A equidade, não é? Essa grande senhora que é muito difícil de ter em Portugal em vários aspectos. E depois é muito difícil que as câmaras que têm essa grande fatia e depois ver aos corpos, não é? Das próprias câmaras não tem quase ninguém às vezes na equipa da cultura ou na equipa artística, não é? E isso é que esse é um grande desfazamento estranho, que é as câmaras são responsáveis pela cultura em Portugal, mas depois não têm recursos e não têm espírito crítico, não têm conhecimentos técnicos muitas vezes para o fazer. Então isso é que às vezes também provoca aqui também alguma ansiedade no que é que se esse investimento está a ser consequente, não é? Que transformação é que ele está a criar no próprio território. Mas eu acho que as câmaras têm essa obrigação, não é? Portanto, faz parte da sua genética. Agora, quando as câmaras para que elas não fiquem reféns de uma dinâmica provinciana, naquele triângulo entre os órgãos locais, as associações locais e os municípios, tem que haver um investimento do Estado, que também cria uma obrigação, porque no fundo o projeto tem que ser local e global sempre, ao mesmo tempo, não é? Tem que fazer sentido para aquelas comunidades, mas tem que ser de referência também para o país, para o mundo, não é? O 23 Milhas está desenhado dessa forma, que há uma pertinência local e há um papel que o 23 Milhas está a fazer para a cultura nacional. Há um apoio às artes, aos artistas, na lógica da residência, da criação, há um posicionamento também estratégico na geografia entre Lisboa e o Porto, há um pensar local e global ao mesmo tempo, é importante. Mas esse global não pode ser pedido a um município ou neste caso, aos municípios, não é? Portanto, que contribuem diretamente para esse município, que pensem global sem qualquer tipo de apoio do Estado Central. Portanto, é essa relação que tem que existir de uma forma muito mais justificada por projeto, não por regra, não é financiar porque sim, é financiar sob uma resposta em que este projeto de 3 milhas está a cumprir com vários objetivos do Estado Central. Então, nessa linha, não é a programação regular do concerto X ou Y, não é a ação na criação, no pensamento, tudo aquilo que nós achamos que é um papel importante e diferenciador no país, deveria haver uma relação de financiamento também e que ajuda a manter essa franja de uma forma sustentável, porque senão o que acontece são picos de energia
porque o que tem acontecido muitas vezes é há projetos maravilhosos que surgem, mas que não resistem aos 2 anos de namoro, não é? Que é aquele tempo em que estás a montar o projeto, não tens provas para dar, não é? Não consegues ainda materializar o projeto na sua acessão, e as pessoas desistem, ou as câmaras mudam. E depois é o grande problema dos projetos alicerçados nos municípios, tem a ver com isso, que é os projetos têm que ser supra-partidários, né? Supra-cadernos eleitorais. E isso é que é muito complicado, porque muda o partido, e 4 anos não é nada, nem para eles, muito menos e também não é para os outros projetos. De repente, como é que os projetos não têm estes picos, como é que eles são realmente necessários e extra executivo, como é que eles são, e só conseguimos fazer isso fazendo com que a população se aproprie deles. De repente o partido mudou, mas a população não permite que aquele projeto caia, porque é um projeto que é seu também, e o compreendem, e só o compreendem se envolverem. Daí então a dimensão local muito importante para a sustentabilidade depois de um projeto. E como é que tu fazes no teu trabalho? Estás no 23 Milhas, que é o programa cultural do município de Ilhavo. Como é que tu consegues conciliar essa ideia de que falámos, né, dos interesses, os vários interesses do poder local, as mudanças dos executivos, impedindo que isso entre numa arma e numa disputa política? Imagina que tinhas um executivo qualquer que não concordava com um artista ou com uma proposta porque tinha algum tipo de preconceito. Como é que tu, como programador, contornas isso? Achando que aquilo era necessário para aquele território. Sim, eu acho. Imaginando que tinhas um caso de racismo grave em Ilhavo e decidias levar uma proposta cultural que questionasse essas raízes. E se alguém dissesse, não vais falar disto, não vais falar de ciganos, não vais falar de pessoas negras. Já em Ilhavo, por acaso, tenho a felicidade de nunca ninguém nunca tive esse cenário, não é? Mas primeiro tem a ver com isso, não é? Portanto, quando tu lanças um projeto ou uma relação laboral, tu tens a tua conduta, e aceitas ou não aceitas, é um compromisso, não é? Portanto, entre os teus interesses e o interesse de quem te está a contratar. E isso dá-te uma liberdade brutal, não é? Tanto quando tu não precisas daquele trabalho para sobreviver, ou tens esse valor ético para aquilo que estás a fazer. Eu tenho aqui os meus limites, há coisas que eu não me importo nada de ceder, até porque são triviais e até acho que são importantes para toda a gente fazer parte do projeto, e há outras em que tens a tua conduta e não sais daqui, mas isso é aqui na cultura, como é vocês no jornalismo, como toda a gente a forma como vê a sua vivência e como se respeitam a si próprios, não é? Como profissionais. Portanto, isso é igual, acho eu, em todas as áreas que envolvem escolhas e estes atilhos todos de várias visões de um projeto para que ele possa acontecer. Mas eu compreendo as necessidades dos políticos, não é? Em que, de repente, a noção de investimento tem que ser repartida por momentos, em que eu não posso dizer que este projeto vai ter só resultados daqui a 10 anos, não é? Porque eles só estão lá há 4. Não é? Temos de perceber as necessidades de cada um, a necessidade do executivo, a necessidade da população, a necessidade dos artistas ou dos especialistas em questão, a necessidade da equipa. Portanto, é um encontro de necessidades, não é? E de expectativas. Portanto, eu tenho esta necessidade, tens esta. O que é que nós conseguimos suprir em conjunto estas duas necessidades neste projeto? E é assim que se vai desenhando o projeto, segundo as várias necessidades, em que eu não canibalizo uma às outras, mas que tenho que perceber o que é que nos une, não é? Porque é da necessidade que a coisa vai acontecer. E depois, claro, conciliando com as oportunidades e com os recursos cá no território. Agora, é óbvio que imagina que tens uma sugestão qualquer que para mim é na boa, não há problema nenhum, e que até te vai fazer feliz, não tenho problema nenhum em incluir. Agora, o projeto é muito mais do que isso, é muito mais de um compunhado de projetos, de programas ou de espetáculos. Por exemplo, o 23 Milhas tem a dimensão de pensamento, de investigação, e essa é a mais abstrata para a comunidade local. Portanto, não era uma necessidade, mas que vai sendo injetada gradualmente nas práticas. Mas é muito importante para o nível nacional, e de repente é o que vai posicionar o 23 Milhas como um projeto diferenciador a nível nacional, que para nós também é muito importante isso. De repente sermos referenciados entre os 10 projetos nacionais em que faz alguma coisa de novo e que está a suprir, da mesma forma que o Bons Sons há 12 anos encontrou-se porque não havia um espaço de programação exclusivo de música portuguesa. De repente o 23 Milhas tem este espaço do pensamento, não é? Do pensamento das práticas comunitárias, por exemplo, que já tem algum histórico nesse espaço e que vai começar agora a editar e a criar reflexão sobre isso. O espaço de apoiar aos artistas emergentes
não é que em Ilhavão a comunidade não está preocupada se o artista X tem espaço ou não tem espaço para trabalhar, até porque nem sabem o que é que são esses espaços, para que eles servem, quais são esses processos. Mas o que interessa é que eles tenham essas condições e gradualmente expliquem às pessoas para que eles estão lá a fazer. Haja conversas, haja formação, haja apresentações informais, haja estreias, e que as pessoas pouco a pouco começam a perceber o que é isto de uma residência artística, o que é isto de um processo artístico, não é? É este contacto que vai gerar esse conforto, não é? Mas depois temos os grandes eventos, por exemplo, que criam outro tipo de visibilidade. Temos quase uma cadência de um evento por mês, que nos ajuda a dar visibilidade ao projeto, que nos ajuda a encontrar outras população que não ia à partida à Casa da Cultura porque não tem esse hábito ainda, que pode usufruir de projetos que parecem mais festivos, e que o são, mas que lá no meio tem outro tipo de projetos que também vão fazer criam um pensamento e que tiram as pessoas zona de conforto. Usamos disciplinas como a ilustração, como a música, como o circo contemporâneo, que são mais empáticas ou mais virtuosas ou mais figurativas, que as pessoas rapidamente se conseguem relacionar com elas, tendo ou não tendo referências, e de repente estão a trabalhar, estão a ver espetáculos de música contemporânea, ou estão a fazer projetos mais performativos, mas porque vêm com esta lógica que a mediação provoca, que é isto é para mim. As pessoas precisam muito de saber se podem ocupar aquele lugar ou não. E o que acontece muitas vezes nas casas, voltando ao início da conversa, nas casas da cultura, é que as pessoas se sentem aliens, e as pessoas gostam de provocar esse desconforto, ou então que as pessoas têm que ir buscar um casaco de peles para ir ver um espetáculo, que é completamente ridículo nesta nova forma de ver, pelo menos, a cultura. As pessoas têm que se sentir confortáveis para esse desconforto, para estarem depois disponíveis para o desconforto que a cultura pode gerar. Mas eu primeiro tenho que perceber que isto é para mim, não é? As pessoas inscrever-se numa oficina é muito duro, porque será que é para mim? Será que é para mim? Será que eu tenho que saber ter um conhecimento prévio ou não? Será que é para a minha idade, ou é para as crianças, ou é para profissionais? E as pessoas, isto é um ato que cria alguma ansiedade e desconforto, então a pessoa prefere não ir. Aí eu acho que tem que haver um conforto, e eu tenho que perceber realmente que eu estou no lugar certo. E depois, a partir daí, nós, ou acima de tudo os artistas, não é? Neste caso o que nós queremos é criar, é quase nivelar, chegar ao zero. As pessoas não estão no estado de zero, têm imensos preconceitos sobre a arte contemporânea, têm imensos preconceitos sobre a atividade artística em geral, tem imensos preconceitos sobre a ideia despesista da própria cultura, ou de que isto é para elites, ou não é para mim, portanto, repelem a atividade. E o que nós temos que fazer na área da mediação, e todos estes projetos que vocês estão aqui a falar são projetos de mediação, projetos públicos, é retirar essas defesas, não é? Esses óculos, e deixar dar às pessoas, fazer com que as pessoas estejam disponíveis para o que o artista tem para dizer. E depois aí o artista diga o que tiver que dizer, e as pessoas consigam perceber que o gostar ou não gostar não é o mais importante, não é? Não é uma lógica de gosto, isto fez efeito, não fez efeito. Às vezes há coisas que eu não gosto e que ficam a trabalhar na minha cabeça durante uma semana, não é? E que me fazem pensar e ver sobre um olhar, não é? A tal empatia que é importante, de eu me pôr no lugar do outro, de eu questionar coisas que não ia questionar sozinho, de eu ter um gosto e curiosidade, não é? Curiosidade, que era uma coisa inata, que é uma coisa inata nas pessoas, parece que está adormecida, não é? De repente parece que eu já não estou curioso pelo outro, não é? Lembro-me quando era mais novo, havia aquele desconforto quando eu não sabia quem que era um artista, e ainda hoje fico meio envergonhado e tenho que ir ver. Agora é rápido, vais à internet e percebes logo tudo. Antigamente tinhas que ir lamber outro tipo de outros livros. Mas agora parece que há um bocado, não conheço, a culpa é dele, portanto, do artista, porque ele não é suficientemente bom, porque não aparece na televisão ou afins. Mas pronto, já me perdi completamente. Nós gostávamos que tu ouvisses aqui um excerto de um áudio. Somos atores, fazemos teatro, rádio, locuções, televisão, cinema. Muitos de nós somos licenciados em escolas superiores e fazemos teatro em condições cada vez mais precárias, sem contrato de trabalho, a recibo verde, sem previsão, muitos de nós com vencimentos em atraso, mesmo quando nos apresentamos em teatros de grande reputação. A situação de subcontratação em que quase todos nós nos encontramos é insustentável. Dependemos de pequenas estruturas de produção com quem gostamos de trabalhar, mas que nos últimos anos têm vindo a ser insistentemente subalternizadas. Ouvimos uma parte do comunicado Autores Indignados, lido pela atriz Inês Pereira, na cerimónia de entrega dos Prémios Autores 2018 da Sociedade Portuguesa de Autores. É por isto que se defende 1% para a cultura? Porque é que há tantos anos que se houve esta reivindicação por parte dos agentes culturais?
1% acho que é simbólico pelo número redondo, não é? Portanto, o que se quer é mais financiamento para a cultura, não é? Portanto, e aqui não é para a cultura, é para as artes, porque não há um Ministério da Cultura, porque tudo aquilo que nós estamos aqui a falar agora não existe, né? E não há dinheiro sequer para ser isso, né? O que há é um plano de financiamento às artes e que é muito curto, como é óbvio. Portanto, é muito curto, não tem alcance para ter o alcance que nós queremos. E aqui a questão, eu não penso na renda, nem nas dinâmicas que as pessoas, de sobrevivência das pessoas. Eu penso na impossibilidade de conseguir dar uma sustentabilidade aos projetos para que eles tenham realmente os efeitos que queremos que eles tenham. Claro que temos de ter mais dinheiro, mas também se tivermos 1% para a cultura com o modelo que temos, e o modelo não é um modelo de financiamento, é um modelo de sociedade, não vai ter quase efeitos nenhuns também. Vamos ter as estruturas um bocadinho mais bem financiadas e ponto. Isso não é importante para combater a precariedade, que é quase regra Eu não sei, nas as estruturas estão financiadas desde o 25 de Abril em Lisboa e a capacidade transformadora delas é zero. Eu acho que não é só o financiar, é o que financiar e como avaliar. E ainda cá estamos a falar em off e eu disse que as estruturas têm que acabar e têm, porque já são réplicas de si próprias. E nós vemos, por exemplo, a diferença que muitas vezes acontece entre a força do teatro e a força da dança, a força da arquitetura e a força do design. E há imensos teatros em Lisboa que a sua capacidade transformadora é zero. Não é? E que de repente criaram tal conforto que não é suposto uma estrutura que se reinvente, que tenha procuras de público, que tenha efeitos na sociedade, que seja um player. Eu espero que um teatro seja um agente da cidade, ou do bairro, ou do que for. E há muitos que não são, não é? E não é por uma estrutura ter 50 anos que tem que continuar a ser financiada. Ela pode existir, não nada acontece em cada um, existe como quer existir, e era o que faltava eu estar agora a definir o que as pessoas têm que fazer ou não. Agora, serem financiados ou não, sim. Porque no fundo é aquilo que nós falamos um bocado com as câmaras do interesse, não é? O Estado tem um objetivo, não é? Tem que suprir certas necessidades para que a cultura exista, não é? Para que se faça, e com essa cultura se suprime ou cria qualidade de vida, não é? Suposta nas comunidades e nas populações. E de repente os teatros, as associações, os artistas têm um projeto que, em certa medida, ajudam o Estado a cumprir com o seu papel. Então é nesse sítio que deve estar a financiar. E o que acontece muitas vezes é que há estruturas que não se pode considerar, e eu acho isso errado, que há estruturas que estão acima dos planos de apoio, ou das candidaturas, ou dos concursos. E isso foi uma coisa que resultou muito desta reivindicação, que há estruturas que têm que ser financiadas. E isso é errado, a meu ver. O que tem que haver é projetos X, só que isso é uma discussão, e a outra discussão é a falta de dinheiro. Portanto, são duas coisas que talvez resultam... Mas Portugal é dos países da Europa que menos financia a área cultural, não é? Sim, mas tem que haver mais dinheiro. O problema é que o que me frustrou um bocado neste processo todo de mudança é que, quando estamos a falar que os artistas são os agentes de pensamento, não é? E que têm ferramentas que nos ajudam a pensar e a criar tal empatia e os novos olhares sobre o mundo, eu vi os discursos em geral, e não falo especificamente deste, foram muito empobrecidos, foram velhos, né, com palavras velhas, e nós não conseguimos explicar às pessoas porque a cultura é realmente um bem essencial. E quando nós, agentes culturais, não o conseguimos fazer, algo está errado, não é? E isso isso preocupa-me realmente muito, porque o problema da cultura não é o dinheiro necessariamente, é a falta de valor que se lhe atribui. Porque a partir do momento que as comunidades, as nações perceberem porque é que a cultura é um bem essencial e atribuírem-lhe esse valor, podem ter certeza que não vais ter 1, vais ter 3, vais ter 4% para a cultura. Portanto, aqui acho que há quem tenha a consciência da necessidade do apoio, tem que conseguir também... tem essa obrigação. Quem tem a consciência tem a obrigação. E os artistas... por pouco que haja, quando digo artistas, as estruturas culturais em geral, têm essa obrigação de mobilizar. Se não, no fundo, em vez de teres uma manifestação de artistas, tinhas uma manifestação
de comunidades, não é? Em vez de ter 300 ou 600 pessoas, tinhas milhares de pessoas na rua a reivindicar mais apoio à cultura, e não o vês. E aí é que está o problema, porque os políticos são resultado disto. E se calhar uma parte da população, não sei, agora estou a extravasar, se financiares muito mais a cultura, acham que é despegista. Portanto, e aí é que está o busilis da nossa questão. E é aí que eu tento focar o meu trabalho, que é as pessoas tentar criar estes entendimentos e estas necessidades para que as pessoas se apropriem dos projetos e que sintam isto como deles, não é? E o que eu acho é que há um dos textos que eu tinha escrito, que era um país de pé descalço que não procura o seu par. Há um desfazamento, há a questão do gueto, quase, nos grandes metrópoles, os artistas e as estruturas estão todas aqui em Lisboa e no Porto. Portanto, há um desconhecimento total das realidades e das necessidades do país, pela parte dos artistas. Portanto, eles não representam, de alguma forma, e não trabalham sobre temáticas que também preocupam as pessoas. E, por outro lado, e estou a generalizar, como é óbvio, e, por outro lado, as pessoas não se sentem, pelo mesmo lado, as pessoas não se sentem representadas por eles. Portanto, e então há a falta de valor atribuída à cultura, que é o grande problema. Então as várias comunidades artísticas têm também essa obrigação de criar essa consciência dessa necessidade. Mas claro, sem dúvida, que é preciso muito mais dinheiro, e talvez com mais dinheiro isso também seja mais fácil. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Luís Sousa Ferreira. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zuzarte, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho e por mim, Pedro Miguel Santos. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma Bruxelas, Shifter e também noutras aplicações de podcasts. Até já!